Olá, eu sou Antônio Neri Filho, sou médico psiquiatra, aposentado da Faculdade de Medicina, e se você quiser acompanhar meu trabalho, você se inscreva no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com uma colega, por quem eu tenho uma estima muito grande pelo seu trabalho, pela sua história, que é a doutora Letícia Nobre. Letícia é médica sanitarista, ela tem um mestrado em medicina comunitária e é diretora da Vigilância e Atenção da Saúde do Trabalhador, Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador da Secretaria de Estado da Bahia. Tudo bem, Letícia? Tudo bom, Nery? Bom dia para quem estiver daqui a uns dias nos ouvindo aqui nessa audiência. Muito obrigada pelo convite. Começo sempre, Letícia, perguntando ao meu entrevistado ou entrevistada quem é Letícia Nobre. É uma longa história, Nery. Bom, eu sou filha de filho de português, nascido lá no Rio Grande do Sul. Minha mãe é mistura de portuguesa com índia, guarani. Meus avós, bisavós, enfim. Então, a mistura de português com índio e guarani lá do Rio Grande do Sul. Nasci numa cidadezinha que eu não fiquei muito tempo, Veranópolis, que é a cidade de maior longevidade do Brasil, até poucos anos, né? Lá naquela região da Serra Gaúcha, mas meu pai foi engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura do Estado na época. Aquela época era pouco antes de governo Brizola, depois governo Brizola, que fez reforma agrária no Rio Grande do Sul e criou estações experimentais da Secretaria da Agricultura. Então, meu pai era um agrônomo, servidor público também, e ele andou por vários lugares lá do Rio Grande do Sul. Então, eu nasci em Veranópolis, morei em Bagé, depois Júlio de Castilhos, e finalmente, quando bateu o golpe militar, né, em 64, as estações experimentais foram todas fechadas, e ele foi para Santa Maria, fazer parte do grupo da Universidade Federal de Santa Maria, fazendo pesquisas genéticas, enfim. E eu tinha 6 anos de idade quando a gente foi para Santa Maria. Então, estava recém-alfabetizada, sou de uma família de mais 6 irmãos, né? Éramos 7 irmãos, 5 mulheres e 2 meninos. Minha mãe foi professora primária, depois de secundário, depois, quando meu pai faleceu em 78, ela estava fazendo faculdade e ela se tornou professora universitária de inglês. Então, eu venho de uma família de servidores públicos e de pessoal que era professor, né? É, e por volta dos, sei lá, 14, 15 anos, eu já pensava que eu ia fazer medicina. Minha família, por parte de mãe e pai, também eram pessoas católicas, né? Eu tenho uma certa tradição. Abandonei as crenças religiosas muito cedo, mas vem de uma família com valores cristãos católicos. E, e acabei fazendo medicina. Então, eu fiz Santa Maria, foi o lugar que eu mais morei no Rio Grande do Sul. E aí fiz desde o movimento estudantil, quando entrei para a faculdade, entrei no movimento estudantil, era a época da ditadura militar. Eu lembro que na época a gente criou lá um núcleo do SEBS, pela militância do diretório acadêmico, nós criamos um núcleo do SEBS, do Brasileiro de Estudos da Saúde, levamos Sérgio Arouca, levamos Davi Capistrano Filho para lá, fazíamos reuniões, né, para criar núcleo do SEBS em Porto Alegre também. Então, eu venho desde a época do movimento estudantil, batalhando e pensando e discutindo e construindo toda essa vertente aí da saúde pública no Brasil, que desembocou na reforma sanitária, na proposição do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, que foi uma ideia, né, construída lá por todos esses grandes sanitaristas do Brasil, né, pelos idos dos anos 70, né. Fui Esse fazer. trabalho, Letícia.
Oi? E a escolha pelo trabalho? A escolha pelo trabalho, então, eu já comecei desde estudante na área de saúde pública, né? Fazendo medicina geral comunitária no sexto ano, depois fiz residência em saúde pública lá em Porto Alegre e fui trabalhar num trabalho de atenção primária à saúde, num projeto de atenção primária à saúde em Santa Catarina, na região oeste. Nessa época, tinha os professores e amigos, né, que eram nossa turma aí da militância estudantil, que muito me influenciaram. Eu já comecei a ir para os congressos da Brasco, teve uma figura muito importante, né, na minha história, algumas muito importantes, né, César Victora, Davi Capistrano, Kurt Klotzel de São Paulo, e Luiz Augusto Facchini, que foi, na verdade, quem me introduziu para essas questões. Na época, ele estava discutindo muito epidemiologia em saúde do trabalhador, foi fazer um mestrado no México, estudou lá com Asa Cristina Laurel, no México, e lá, quando estava em Santa Catarina, pela segunda vez, porque eu voltei para Porto Alegre para fazer estudos, trabalhar com pesquisa de campo epidemiológica com César Victor, e depois voltei para Santa Catarina, mas aí já para a região de Criciúma. E nós implantamos um serviço de atenção primária à saúde no município. Isso era final dos anos 80. E aí eu comecei a trabalhar lá, a gente começou a montar um programa de saúde do trabalhador com os mineiros de carvão de Santa Catarina, né? Já vinha com essa influência, esse estímulo aí de Luiz Augusto Facchini, que já estava trabalhando com saúde do trabalhador, né? Na época era Ana Maria Tambellini, Facchini e alguns outros pesquisadores, professores, estudiosos no Brasil, na área da saúde coletiva, que trabalhavam saúde do trabalhador. Então, eu comecei mesmo com saúde do trabalhador, apesar de que lá na região de Chapecó, no projeto de atenção primária e saúde, a gente trabalhava com agricultores da cooperativa de agricultores daquela região, pegava 8 municípios lá da região oeste de Santa Catarina, a gente fazia prática de medicina comunitária, né, de atenção primária praticamente, né, e aí em Criciúma, Santa Catarina, que eu começo a dar um foco mais com saúde do trabalhador mesmo, com os trabalhadores lá das minas de carvão, de cerâmicas, né, aquelas grandes cerâmicas Eliane e tal, Secrisa, que tinha lá, e fábricas também de calçados, fábricas de roupas, e aí acontece que nosso projeto, nosso programa lá, houve eleições municipais, mudou a prefeitura, né, o prefeito, eles demitiram muitas pessoas, eu fui uma das primeiras demitidas na época, era uma gestão na época do PMDB, né, aliás, do MDB antigo, né, e que foi na gestão que a gente criou o serviço de saúde pública, de atenção primária à saúde na prefeitura lá. Então, o grupo começou a se desmanchar, né? E eu já tinha vindo para a Bahia antes, eu trabalhei em 89 aqui numa pesquisa junto com o César Victor e a equipe, eu fiz a coordenação de um trabalho de campo aqui na Bahia, foi a primeira vez que eu vim à Bahia, né? De um estudo sobre mortalidade e morbidade e mortalidade por diarreia e a associação com aleitamento materno e o uso de soro reidratante, que era um estudo sobre saúde infantil. E César Victor, na época, fez esse estudo em quase 5 estados do Nordeste, né? Então, eu vim fazer o trabalho de campo aqui na Bahia. Então, andei pelo interior da Bahia, por 7 municípios, mais Salvador. Então, eu tinha, nessa época, conhecido o pessoal aqui do CESAT, que estava sendo criado, né? O pessoal do Departamento de Medicina Preventiva e Social. E aí, quando o nosso vínculo lá em Santa Catarina se extinguiu nosso projeto se extinguiu por conta das questões políticas, eu me inscrevi para o mestrado aqui. Então, eu vim para a Bahia em 1990 para fazer o mestrado junto com o Departamento de Medicina Preventiva e Social. E aí, logo no meio do ano, abriu o concurso na prefeitura de Camaçari, na época era Caetano, o prefeito, tinha também implantado um serviço com Lígia, que era a secretária de saúde, Lígia, que era depois do Instituto de Saúde Coletiva, né? Lígia E tinha... Vieira. Isso.
e tinham, então, já um serviço municipal implantado, né? Isso tudo muito antes da gente ter todos esses programas de saúde da família. O SUS estava se criando, né? Depois da Constituição Federal, e então tinha um movimento muito grande em várias partes do Brasil em relação a essa questão de implantação do SUS. Eu fiz o concurso para Camaçari, passei, então eu fiquei fazendo mestrado e também trabalhando em Camaçari. Aí, logo no primeiro ano, a equipe que estava lá resolveu criar, no tempo era a Fundação de Saúde do município de Camaçari também, e eles queriam criar um serviço de saúde do trabalhador. Tinha um serviço de saúde ocupacional da fundação, e aí eles acabaram transformando isso numa unidade de saúde do trabalhador. E me chamaram, né? Eu fazendo mestrado, eu ia sempre para acompanhar as atividades do CESAT, que é o Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador. Então, eu acabei fazendo concurso para Camaçari, passei, só até hoje tenho um vínculo de médica no município de Camaçari, atendo, né? Ao longo desses anos me afastei por alguns anos para ficar trabalhando no CESAT, na Secretaria da Saúde do Estado, mas estou de volta, já tem 4 anos, na ativa, sendo médica também do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Então, lá nos anos 91, que a gente criou a Unidade de Saúde do Trabalhador em Camaçari, essa Unidade de Saúde do Trabalhador, em 2002, quando finalmente o Ministério da Saúde assume que no país já tinha uma rede de centros de referência em saúde do trabalhador, a gente, então, a nossa USAT, que era a Unidade de Saúde do Trabalhador, se transforma em CEREST, Centro de Referência. E trabalhei também nesse meio tempo, de 95 até 2002, como um cargo, né, primeiro de subgerente, depois de gerente, e depois, quando teve reforma administrativa em 99, como diretora, do próprio CESAT. Então, eu tenho ao longo desses 20, 30 anos, eu tenho essa dupla inserção. Eu, por época, sempre fui médica de Camaçari, da Secretaria de Saúde do município, trabalhando com saúde do trabalhador lá no município, e de 95 até 2002 trabalhando no CESAT, né? Aí teve eleição. Letícia, Oi? desculpe, e qual a importância que você dá a esse centro que cuida da saúde do trabalhador e do trabalho? Bom, a gente tem uma contradição, assim, que eu acho que é um desafio muito grande. O CESAT, na época foi criado em 1988, né? Na época também estavam sendo criados centros de referência em saúde do trabalhador, ou programas de saúde do trabalhador, né? Em outros estados. São Paulo, principalmente, né? Teve um programa municipal em Bauru e em outros, em Guarujá, eu acho, em outros municípios de São Paulo, os programas e os centros de referência da própria Secretaria da Saúde do Estado e do município de São Paulo. Tinha algum programa no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, que era o que a gente tinha começado lá. O que eu considero que é muito importante, assim, porque, no geral, o trabalho, ele não é visto, né, no âmbito dos serviços de saúde, das práticas, né, de saúde, das práticas clínicas assistenciais, né, não é visto como um fator importante ou tanto na determinação, quanto como fator contribuinte para o adoecimento e morte dos trabalhadores, né. Então, assim, o CESAT, na época, foi pioneiro, junto com alguns outros centros lá de São Paulo e outros estados. Teve um programa de saúde do trabalhador também em Minas Gerais, em Belo Horizonte, junto com a universidade, enfim. Era todo um movimento instituinte que estava se formando, e no bojo daquele movimento da reforma sanitária e do próprio movimento do sindicalismo do Brasil, né, teve também uma série de reivindicações e de movimentos no âmbito dos sindicatos. Vamos lembrar que os anos 70 para os anos 80 foi o auge dos movimentos sindicais e dos movimentos sociais contra a ditadura militar, e dos movimentos sindicais que a defesa da saúde, assim, por melhoria das condições de trabalho, melhoria das condições de saúde, né,
eram muito fortes na época, né? Então, as reivindicações e lutas sindicais pela saúde, porque os acidentes de trabalho eram, assim, aconteciam a rodo, né? Nós tínhamos altos índices de acidente de trabalho, de adoecimento no trabalho, e a gente tinha muito pouco reconhecimento na época pela Previdência Social, pelo antigo INAMPS, né? O Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que era onde iam os trabalhadores do mercado formal de trabalho, seletistas, e, e tinha uma invisibilidade muito grande, né, nas nossas estatísticas, nos dados do INSS e nas próprias estatísticas de saúde, né? As pessoas, isso até hoje para nós é um desafio, né? A população é atendida na unidade de saúde da família, na urgência e emergência, nos serviços especializados, nas policlínicas hoje também, e ainda raramente se pergunta: você trabalha, não trabalha? Que ocupação tem, que trabalho faz, como é que é seu trabalho, e nós temos inúmeras patologias e adoecimentos, né, que são, sim, se a gente investigar um pouquinho mais, a gente identifica que o trabalho tem um papel muito importante na causalidade dessas patologias, né? Então, o CESAT, na época que ele surgiu muito, primeiramente, como ambulatório que atendia trabalhadores com suspeita de ter doença ocupacional, e as estatísticas, então, do INSS subiram muito, né? A gente tinha 3, 4, 5 casos de doenças ocupacionais, como chamavam na época, registradas nas estatísticas do INSS, e passou a ter 30 casos, 60, cento e poucos. Hoje nós temos milhares de doenças relacionadas ao trabalho notificadas, e hoje nós temos, finalmente, né, a partir de 2002, 2004, o próprio Ministério da Saúde assume no seu sistema oficial de informações de agravos de notificação, assume um elenco, uma lista de doenças relacionadas ao trabalho para notificação, que é o nosso SINAM, né? E o sistema do SUS, que notifica todos os demais casos de doenças e agravos de notificação compulsória. Então, eu diria que a primeira importância foi o CESAT conferiu visibilidade ao adoecimento pelo trabalho. Vamos lembrar que aqui na Bahia, em outros lugares, como lá São Paulo também, a gente tinha essa visibilidade, foi principalmente para trabalhadores industrializados, das categorias de trabalhadores mais organizadas, que, por sua vez, tinham o movimento dos trabalhadores e reivindicações e demandas dos sindicatos de trabalhadores e das centrais sindicais que, né, iam se constituindo na época. Então, a gente trabalha no início muito, uma articulação muito importante, muito grande, muito forte com o movimento sindical, né? E aqui na Bahia, a gente, Salvador, região metropolitana, tinha o polo petroquímico em pleno processo de ampliação, né? O polo já tinha sido implantado, e aí começa a ter muitos casos de perda auditiva induzida por ruído, de alterações hematológicas decorrentes da exposição a benzenos e hidrocarbonetos, mas principalmente benzeno, o que suscitou, né, toda uma denominada epidemia aí do benzenismo que aconteceu aqui, lá nas outras refinarias siderúrgicas e indústrias químicas e petroquímicas de outros lugares do país também. Então, a gente tem um movimento muito grande. A partir da meado dos anos 90, a gente começa a observar o aparecimento das LER, né? LER, que hoje a gente chama LER-DORT, lesões por esforços repetitivos e doenças, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que vinha lá da década de 90, com os primeiros, de 80, meados dos anos 80, com os trabalhadores, principalmente do setor bancário, né? Então, tem uma forte mudança, mudanças aí por conta de todo esse processo da globalização, da flexibilização do trabalho, da substituição dos processos do trabalho por processos automatizados, da incorporação da microeletrônica e das tecnologias informacionais nos processos de trabalho. Então, o setor bancário, na época, foi um dos que primeiro sofreu com essas questões da reestruturação produtiva, da redução do número de postos de trabalho, portanto, da
demissão e do afastamento de inúmeros trabalhadores, né, e que foram sendo substituídos pelas tecnologias, pelas novas tecnologias, e aí também pelo trabalho intensivo e repetitivo, os casos de LER começam principalmente no setor bancário, depois eles se espalham pelos outros setores, né? Qualquer setor fabril que tenha linha de montagem, que tenha, né, que tenha manuseio de força e movimentos repetitivos, com ombros, com braços, até com pernas, com tal, a gente tem, então, inúmeros tipos de doenças osteomusculares que são bastante determinadas pelas formas de trabalhar, né? Aí, no setor bancário, também começa a aparecer os transtornos mentais, os transtornos psíquicos, que né, foi crescendo, crescendo, e hoje é uma grande epidemia. Ô, Letícia, e os trabalhadores informais também são alcançados pelo CESAT, ou há alguma coisa voltado para os trabalhadores informais que a gente vê hoje cresce enormemente? Então, nessa primeira época dos anos 90, a gente trabalhou principalmente com os trabalhadores formais dessas categorias, né? Construção civil, químico, petroquímico, metalúrgico, bancário, começa a ter serviços, né? Serviços, supermercados, comércio e tal. E aí, ao final dos anos 90, início dos anos 2000, o que acontece? A gente começa a trabalhar com a implantação de núcleos ou unidades de saúde do trabalhador, que não só o CESAT. Então, começa a ter uma proposição da própria política lá do Ministério da Saúde, mas principalmente nos estados, para a gente implantar centros de referência em regiões do estado, né? E aí, com essa ampliação, não é mais, hoje nós temos uma rede nacional de atenção e vigilância em saúde do trabalhador, que a unidade polo especializada que aglutina o apoio e a coordenação dessas ações são esses centros de referência. Hoje tem 210 centros de referência, acho que é um pouquinho mais já, no país inteiro. A meta é que a gente tenha um centro de referência especializado, com uma equipe técnica especializada, multiprofissional, em todas as regiões de saúde do país. Então, nós temos o desafio de duplicar o número desses centros de referência, porque mais ou menos metade das regiões ainda não tem. Na Bahia, nós temos 16 centros de referência, e a gente precisa ter mais 13, né, ou mais 12, pelo menos, para cobrir todas as regiões de saúde do estado e eles serem uma referência regional. E o CESAT é a referência estadual que apoia tecnicamente e apoia institucionalmente o funcionamento desses centros. E, por sua vez, esses centros regionais têm que apoiar os municípios da sua região. Então, a gente também está trabalhando com técnicos de referência em saúde do trabalhador em todos os 417 municípios do estado. Faltam uns 20, 30 municípios para ter, e agora, com a eleição municipal, a gente está, de novo, no corpo a corpo com os gestores municipais para eles designarem e ter, de fato, um técnico de referência funcionando. E aí, o que acontece? Volto à sua pergunta do trabalho informal. A gente começou lá pelos meados dos anos 2000, mas principalmente de 2010 para cá, tanto aqui na Bahia quanto em outros lugares do Brasil, a identificar isso. Precisamos ampliar as ações e ampliar o acesso para a população trabalhadora que está na informalidade. Então, já tivemos vários projetos específicos, centros de referência esses regionais nossos, que trabalharam nos seus municípios, com mapeamento de atividades em domicílio, de atividades junto com as equipes de saúde da família. E aí vem um outro movimento super importante, que é a saúde do trabalhador, como área especializada, trabalhar junto com a rede de atenção básica, com a rede de saúde da família, porque são as unidades de saúde da família que estão lá no território, onde esses trabalhadores informais estão vivendo e trabalhando, né? Então, já produzimos muitas coisas, tem um caderno específico lá da atenção básica para a saúde do trabalhador. Bom, isso foi colocado na Política Nacional de Saúde do Trabalhador da Trabalhadora, lá, publicado em 2012.
Temos já também uma política estadual de saúde do trabalhador, publicada agora em 2021, em que essa diretriz de incorporação e inserção das ações de saúde do trabalhador na atenção básica está colocada. E com isso a gente consegue ampliar para a população que está na informalidade. Então, tem algumas experiências importantes, mas eu considero que ainda elas são experiências focais, né? Autodelimitadas e tal, e a gente precisa ainda consolidar esse movimento de cuidar da população, daquela área de abrangência da saúde da família, nessa perspectiva de enxergar que aquelas pessoas, além de homens, mulheres, crianças, elas são trabalhadores e trabalhadoras também, e que o território ele é feito também de uma dinâmica das atividades produtivas nesse território. Então, Nery, a gente ainda tem lacunas, ainda temos, né, desafios e uma necessidade de ampliar essa atenção de forma mais contundente, assim, de forma mais sistemática para todas essas categorias de trabalhadores informais. Você acha que o trabalhador em geral reconhece a importância desse centro para a sua vida e para a sua história como trabalhador ou trabalhadora? Não. Assim, quem acessou o centro, quem foi lá para ser atendido, ou o sindicato de trabalhador que já estabeleceu uma rotina de, por exemplo, eles comunicam muito a gente, ó, aconteceu um acidente de trabalho, um óbito e tal, em tal empresa, em tal lugar, por favor, assim, apresentam algumas demandas pontuais, né? Ou de acompanhamento de trabalhador exposto ao amianto, por exemplo, ou eventualmente nas zonas rurais para o Sereste, trabalhadores na agricultura, mas tem um desconhecimento ainda muito grande de que existe de que essas ações são atribuições da gestão municipal e da gestão estadual, e que tem centros de referência e que tem política de saúde do trabalhador para ser efetivada, né? Então, ainda tem um desconhecimento muito grande, boa parte, eles só vão saber que existe quando adoecem ou quando são demitidos, e aí tem que buscar a garantia de direitos, seja na Previdência Social, porque tiveram um acidente de trabalho, ou porque seu transtorno mental, ou sua LER, ou sua intoxicação química, alguém orienta e diz, ó, vai lá procurar o CESAT, vai lá procurar o Sereste. Então, aí o trabalhador é atendido e ele acaba reconhecendo, mas isso ainda é muito pontual e muito individual. A gente carece ainda de ter uma divulgação e um reconhecimento muito mais amplo, né, de que o SUS oferece, o SUS tem uma política de saúde do trabalhador e que essa política precisa ser fortalecida, reforçada e conhecida por todos. E você tem pensado em algum mecanismo de divulgação desse trabalho para que ele capilarize mais na sociedade baiana e brasileira de um modo geral? A gente faz a gente tem feito ações junto com os sindicatos, né? Divulgação e participação em fóruns intersetoriais, né? A gente participa da Agenda Bahia do Trabalho Decente, do Fórum do Meio Ambiente, de Proteção ao Meio Ambiente e Trabalho, mas a comunicação, essa comunicação mais ampla, a gente ainda tem bastante dificuldade de conseguir, porque ela tem que ir pelos canais aí oficiais, né? Estamos ampliando, assim, internamente a comunicação por meio de peças, algumas campanhas de prevenção de acidente de trabalho, a divulgação por alguns podcasts, enfim. A gente ainda já teve época de divulgar em rádios, né, que é uma coisa importante, a gente ter acesso, mas não são estratégias que a gente conseguiu realizar de forma sistemática ainda, né? A gente tem uma necessidade mesmo de ampliar essa comunicação. E ao longo desse trabalho, que já tem tempos, né, você achei interessante, contou essa história desde lá do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina e vindo para a Bahia. Você está satisfeita com esse percurso feito, Letícia? O seu percurso na saúde do trabalhador?
Eu estou satisfeita com esse percurso até aqui, mas ainda fico desejando muito mais, né, Nery? A gente ainda, quando às vezes eu falo com o pessoal, a gente está aqui há 35 anos praticamente, né, trabalhando com isso, né? Eu mudei um pouco, mudei de estados, de municípios, mas tem uma certa conseguir, né, manter esse trabalho meu como profissional, como sanitarista, mas ainda temos muito, muito a avançar, né? Eu fico aqui, já está na hora de me aposentar, e o pessoal fica, não, por favor, não se aposente e tal. Eu disse, não, mas a gente precisa criar outras, né? E nós temos hoje uma equipe no CESAT, temos hoje uma rede de saúde do trabalhador no estado da Bahia, que é razoavelmente sólida e consistente, né? Só que ainda bastante reduzida para o tanto que a gente gostaria de ter, né? É como eu digo assim, ó, nós temos 417 municípios no estado, e de vez em quando eu falo em reuniões, né, nossas aqui da nossa rede, com secretários, assim, ó, não tem nenhum município que não tenha trabalhador, né? Quem produz a riqueza dos municípios e que gera impostos, gera taxas, impostos principalmente, que produz a riqueza lá no município onde aquele prefeito está sendo responsável pela gestão daquela população, daquela comunidade, são os trabalhadores e trabalhadoras. E é impressionante que no século XXI, né, em 2025, a gente ainda tenha que ficar insistindo que tem que incluir saúde trabalhador dentro dos planos municipais de saúde. Então, eu estou satisfeita com a minha trajetória pessoal. Claro que se eu for botar nos tintim por tintim, tem coisas que eu gostaria que tivesse acontecido com maior densidade, mas assim, eu acho que dentro da minha perspectiva de ser uma médica que trabalha, optou desde lá, quando era estudante de medicina, a trabalhar com saúde pública, saúde coletiva, né? E desde o início dos anos 90 a trabalhar com saúde do trabalhador, eu tenho muito orgulho do que a gente conseguiu construir, né? Mas tenho noção de que ainda tem muito mais para ser construído. Baixos salários adoecem as pessoas, Letícia? Sim, baixos salários adoecem muito, né? Indiretamente e às vezes bastante diretamente, baixos salários adoecem. A gente é impressionante assim, como o baixo salário faz com que as pessoas se coloquem em situações ou aceitem situações de maior risco, né? Situações hoje em dia, né? Assim, é impressionante como amplificou muito a exploração do trabalho e as situações de insegurança e de insegurança, não só segurança do trabalho, de riscos de acidentes, que também ampliou, mas de insegurança na vida pessoal, familiar, na vida social, né, por conta da precarização do trabalho. E os baixos salários estão aí dentro. Então, as pessoas estão trabalhando muito mais horas para poder ter uma renda familiar que sustente, né, as necessidades da sua família, e também se submetem a situações mais arriscadas, situações mais insalubres, condições de trabalho e uma outra questão importantíssima, assim, situações de discriminações no trabalho. Discriminação, perseguições, assédio, ameaças. Então, os trabalhadores estão, de uma forma geral, tanto em setores mais de ponta, setor bancário, por exemplo. É impressionante a perversidade das formas de organização do trabalho que tem no setor bancário, as cobranças de produtividade, as relações interchefias e profissionais e trabalhadores, como tem lá no trabalho, em trabalhos que usam, né, a terceirização, a quarteirização, a quinteirização. Essa reforma trabalhista, por exemplo, teve impactos imensos. O tal do trabalho intermitente, que as pessoas não sabem se hoje estão trabalhando, amanhã não vão estar mais. O trabalho, né, o trabalho, esses trabalhos temporários, intermitentes, e os baixos salários fazem com que as pessoas acabem se submetendo a situações de humilhação, de ameaça, estão, assim, praticamente permanentemente sob ameaça de serem desempregados, então eles levam
aquele trabalho até onde o próprio corpo rói a corda, né? Seja em lesões, em doenças osteomusculares e outras doenças, né? Físicas, respiratórias, principalmente as osteomusculares, pela grande sobrecarga e esforço físico também, em muitas ocupações, mas pelas sobrecargas psíquicas, né? A gente tem um quadro hoje de adoecimento psíquico imenso, né? Que aparece por aí na rede como e são raros os profissionais de saúde, seja médicos de várias especialidades, seja psicólogos, psiquiatras, psicólogos e psiquiatras conseguem identificar um pouco mais, mas a gente raramente vê, por exemplo, nos relatórios, a identificação e das questões relativas àquela inserção daquele trabalhador, daquele paciente deles no trabalho, né? Então, a gente tem muitos problemas de saúde mental, desde, assim, crises de ansiedade, depressão, crises mistas, ansiosas, depressivas, tentativas de suicídio, que acabam levando, né, depois de um tempo, a tentativas de suicídio, outros distúrbios, né, de saúde mental importantes, e que se a gente pesquisar, né, for investigar direitinho a trajetória familiar, de vida e de trabalho daquela pessoa, e procurar pesquisar um pouquinho o que acontecia lá nos ambientes de trabalho, como é que eram as relações, a organização do trabalho, a gente consegue identificar que o trabalho tem sido, né, um grande adoecedor dessa população, seja nos trabalhos informais, que aí o tipo de cargas, né, psíquicas são outras, a insegurança também muitas vezes é maior, mas quem está lá com carteira assinada, com vínculos, né, é, praticamente, assim, aparentemente estáveis, também está submetido a essas pressões. Letícia, eu considero essa conversa importantíssima para a divulgação, inclusive, essa foi a minha intenção, conversando com você, da importância desse serviço. Você toca aí na insegurança, que é um problema, no assédio institucional, no assédio chamado assédio moral, o assédio sexual. Quer dizer, a gente vê como isso fica, eu diria, um pouco invisível, e a importância que você traz disso tudo para a saúde das pessoas no trabalho. Agora, para concluir nossa conversa, eu vou lhe fazer uma pergunta, eu não sei, talvez fosse uma hora para você responder. Se você fosse secretária de saúde do município de Salvador, do estado, o que você faria para a saúde do trabalhador? Nessa posição em que você está, você sabe o que deveria ser. Tem muita coisa. Se você fosse secretária da saúde do Estado, o que você faria, Letícia? Essa pergunta é muito capciosa, assim. Uma vez já me chamaram para ser secretária de saúde, eu disse, não, eu não tenho perfil para ser secretária de saúde, não. Foi lá nos idos, lá por algumas eleições atrás, lá em Camaçari, mas eu disse, não, eu não tenho perfil para ser gestora, não. Mas, assim, Nery, colocando do ponto de vista das decisões políticas da gestão, que eu compreendo, né, as limitações que tem quando você assume um posto desse, mas eu diria assim que é muito importante cuidar em primeiro lugar e tratar das questões do funcionalismo público. Então, todos esses municípios e o próprio Estado precisam ter trabalhadores, servidores públicos concursados, com vínculos estáveis, com salários adequados, de modo que, assim, todo aquele investimento que a gente faz em treinamentos, capacitações, educação permanente e motivação desses trabalhadores, porque precisa que as equipes de saúde, os gestores e os profissionais de saúde, também eles compreendam que aquilo faz parte da sua atribuição. Enxergar a população não só como portadora de atributos como sexo e idade, ser criança, mulher, gestante, né, ou adulto, que as pessoas têm uma vida toda que é o trabalho que sustenta aquelas famílias, né? As famílias não vivem de nuvem, não vivem de luz de nuvem, vivem do seu trabalho, né? Então, elas vão ter mais ou menos adoecimento, de uma forma geral, se elas tiverem também, né, um trabalho adequado, digno, com bom salário, com boas condições, sem exposição a muitos riscos e tal, enfim. Então, eu diria que
cuidar também da garantia da sustentabilidade do SUS, né, como uma política pública importantíssima para a gente defender e ter um SUS de fato público, para que essas equipes de profissionais consigam, né, fazer o seu trabalho no dia a dia de forma que isso seja instituído nos seus processos de trabalho. Enxergar as pessoas da população que vão para o SUS na sua integralidade, né? Então, essa é uma questão. A outra é a gente ampliar as formas de financiamento, né, de modo que os municípios também tenham condições e financiamento, incentivo, né? Incentivo tanto assim seja induzida uma política e o financiamento é importante, não é só o financiamento, mas o financiamento é importante, para que eles, de fato, se responsabilizem de manter equipes técnicas que sejam especializadas em saúde do trabalhador, de modo que essas equipes se articulem e trabalhem junto com a saúde da família, com a urgência e emergência, com a policlínica, com as representações dos trabalhadores, com o controle social, com o Conselho Municipal de Saúde, que discutam o que está acontecendo no seu território, né? Então, tem que ter equipes, né? A depender do tamanho do município, uma pessoa, 2, 3, municípios maiores, uma equipe maior, e que isso seja incluído no seu planejamento, né? Então, agora, por exemplo, nós vamos, todos os gestores municipais que assumirem esse ano, após as eleições do ano passado, eles vão trabalhar na construção dos novos planos municipais de saúde. Ali tem que ter o diagnóstico do que acontece com a saúde do trabalhador no seu município, quais são os principais problemas, estabelecer as prioridades e colocar ações específicas, além de todas as demais, ações específicas para a proteção à saúde dos trabalhadores daquele município, segundo a sua análise de situação de saúde, que precisa incluir a análise de situação de saúde dos trabalhadores. Então, são questões da ordem de garantia de equipes técnicas e gerenciais, né, afeitas ao trabalho no SUS, ao trabalho da saúde coletiva, da saúde pública, e com garantia de vínculos estáveis, salários adequados, enfim, política de recurso humano, política de financiamento para as ações, como tem financiamento para ações, né, de controle de endemias, de controle de atenção básica, de manutenção do SAMU, por exemplo, tem que ter também financiamento para as ações de saúde do trabalhador, né? E aí a gente, com isso, consegue ter uma base melhor para ir atuando, e a gente sabe que é uma construção de dia a dia, né? A gente precisa ser muito insistente, muito persistente e trabalhar com as equipes de saúde sistematicamente, né? E ao Estado cabe prestar esse apoio institucional e técnico para que os municípios tenham condições de executar as ações que lhes cabem também, né? Então, um trabalho muito de compartilhamento, de parceria, um trabalho solidário entre as instâncias federal, do Estado e dos municípios. Eu quero só colocar uma coisa, Nery, nós estamos, além da Conferência Municipal de Saúde, que agora os gestores municipais vão começar a fazer por conta da nova gestão, né? A gente, esse ano, vai ter, já iniciou o processo de construção da 5ª Conferência Nacional e da 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, estamos junto com o Conselho Estadual de Saúde e com a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que é uma comissão assessora ao Conselho Estadual de Saúde, começando o processo para viabilizar a 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador. Para isso, nós antes realizaremos 9 conferências macro-regionais. Então, o tema central dessa conferência foi definido como Saúde do Trabalhador como Direito Humano, o que é uma discussão bastante ampla, né? E precisamos aprofundar isso, porque outro dia nós estávamos discutindo a questão de acidente de trabalho, a ficha de notificação de acidente de trabalho, aí as violências no trabalho, porque tem agressões interpessoais, tem homicídios no trabalho, tem suicídios no trabalho, tem vários tipos de violência, né? Violências, assédio moral, sexual e tal, e assim, bom,
O acidente de trabalho em si, aquele que acontece quando ocorre um choque elétrico, uma queda, um acidente com máquina, uma amputação de mão, isso por si só já é uma violência também, né? Então, e ele é colocado como assim, como se fosse fortuito, como se fosse ao acaso, como se fosse normal o trabalhador sair de casa e ir para o trabalho, chegar lá, cair, se intoxicar, se acidentar, morrer, e essa família fica sem aquela pessoa, seja homem, seja mulher, né? E não causa nenhuma comoção, não causa nenhum. Como, assim, é muito naturalizado ainda, né? Isso é uma violência. Por que é uma violência? Porque as condições inseguras que levaram à ocorrência daquele evento súbito, elas já estavam colocadas lá já de muito antes. Então, é a negligência, a falta de cumprimento, porque normas, né, técnicas ou normas regulamentadoras e medidas de segurança já tem, tecnologia para prevenção já tem. Mas o que tem é um imperativo muito maior de que as empresas gerem lucro do que invistam na melhoria das condições de trabalho. Então, esse tema central, saúde do trabalhador como direito humano, vai ser muito mobilizador para a gente analisar esse percurso que a gente estava falando antes, né? Nesses 35 anos de Constituição Federal, 37 agora, né? E de Sistema Único de Saúde, o quanto nós avançamos e o quanto ainda nós precisamos avançar num contexto de que do golpe de 2016, da reforma trabalhista, das reformas previdenciárias e de todo esse contexto aí de golpismo do Brasil, a gente está tentando levantar a cabeça de novo, tentando recuperar direitos que a gente já tinha conquistado, né, e que acabamos perdendo, e tentando dar conta de um mundo do trabalho atualmente absolutamente perverso, né, absolutamente, assim, que prega, né, que pratica uma alta competitividade, um individualismo muito grande, uma sociedade baseada eu primeiro, eu vou progredir, eu vou enriquecer, eu vou e tal, e a comunidade, a população, os grupos sociais que se virem do jeito que puderem. Então, é muito bem-vinda essa discussão, essa mobilização social toda aí em torno dessa 5ª Conferência Nacional Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Letícia, nós nem falamos e não vamos ter tempo do trabalho infantil, fica para uma outra conversa, certamente, e com você. E para lhe agradecer por essa generosa e importantíssima, a meu ver, conversa, eu vou ler para você e vou lhe oferecer uma poesia do professor Aleilton Fonseca, que é da Academia de Letras da Bahia, e essa poesia está publicada em um livro chamado As Formas do Barro e Outros Poemas. E eu achei que essa poesia cabia bem no final de uma conversa com uma trabalhadora tão séria e tão envolvida com o trabalho e o trabalhador como você. Essa poesia tem o título, ele disse, As Formas do Barro. Veja só. Eu trago as formas do barro esculpidas em minhas mãos. O cheiro molhado de argila umedece as minhas palavras e o sol, que vem do passado, revela um segredo guardado. A mão cumpre o risco no ar e os dedos beneficiam a argila, mergulhando no gesto vertical. A esquerda recebe a dádiva e juntas compartilham o corpo medido em areia, argila e água. O verbo nas mãos se enconcha, se eleva, beija o ar em curva e sobre o vazio da forma passa contra a madeira sem reclame. À direita alça o arco de arame e as aparas se despem da massa. Assim, se repete a procura em novo bolo, se informa, vira-se a forma sobre a mesa do trabalho do artesão, e feito o asseio de areia, 2 poemas brotam do chão. De 2 em 2, em soma de pares,
os montes de argila se multiplicam, e o oleiro, sem que se repare, contempla as paredes do futuro que hoje, por certo, ainda abrigam os seus sonhos riscados no muro. Obrigado. Eu acho que essa poesia ela se parece com você e o seu trabalho. Obrigadíssimo por essa conversa, Letícia. Muito obrigada, Nery, por essa oportunidade. E sempre é um prazer conversar com você e falar sobre essas coisas também com todo o nosso público que vai nos ouvir daqui para frente. Muito obrigado, eu e minha equipe agradecemos muito. Então, se você gostou dessa conversa, você dá aí um clique, compartilha, conversa com os amigos e assista pelo Spotify ou pelo YouTube, no Conversando com ele. Então, até a próxima conversa. Obrigado. Até.